vontade. Amém, queridos? Glória a Deus. Nesta manhã, o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração, e eu quero repartir com vocês. Está no livro de Jonas, no capítulo 4. Acho que pode até desligar esse que está direto aqui para mim. Esse aqui. Isso, obrigado. Muito obrigado. Jonas, capítulo 4, e versículo 6 em diante. Podemos ler as Escrituras? Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre, mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim, seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa desta planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? A verdade é que a vida cristã, bem como a integridade, são puramente coisas do coração. E nesta manhã eu quero falar com os irmãos a respeito de coisas do coração. Pois nós vivemos numa sociedade hedônica, narcisista, hedônica porque busca o prazer e a autorrealização. É narcisista porque centraliza o homem e a sua identidade individual. Valoriza muito mais a reputação do que o caráter, mais a imagem externa do que aquilo que passa no coração, no profundo, no íntimo do coração. Esta realidade social tem entrado em nossa mente, descido aos nossos corações, nos levando a enxergar a vida com olhos que não são os olhos de Deus. Passamos a perceber e medir o homem apenas pelos sinais externos, e nos esquecemos que Deus, na verdade, Ele se importa com o coração, pois é nesta arena, o coração, que as verdadeiras batalhas cristãs são travadas. É no coração que fracassamos ou vencemos nesta arena. Quando os líderes religiosos da época de Jesus tentavam enquadrá-lo em uma linguagem de imagem religiosa externa, ele sempre trazia assuntos para as coisas do coração. Por mais que os inimigos de Jesus viessem com coisas externas, o Senhor, que conhece o coração, chamava-os para esta arena, pois é no coração que somos observados por Deus de uma maneira íntima e próxima. É aí que Deus vê, sonda, examina
e conhece o coração. Diante desta verdade, então, surge uma pergunta: como está o nosso coração diante da presença de Deus? Como ele está? O que é que Deus está vendo no nosso coração? O psicólogo Benner, que valoriza muito a linha de pensamento, diz que nós, todos nós, naturalmente somos seres construtores de máscaras, ou seja, nos especializamos em construir máscaras que podem enganar algumas pessoas que estão ao nosso redor. Ele diz que estas máscaras têm o propósito de esconder algo da nossa vida, quer seja no consciente ou no subconsciente, que queremos preservar, mesmo que seja algo diabólico, carnal, mundano. Ele diz que existe 3 tipos de máscaras. Primeira, máscaras para enganar as pessoas que estão mais distantes de nós. Como funciona? Ela é utilizada para enganar pessoas que não são do nosso círculo de relacionamento, pessoas que nos veem de longe, no púlpito de uma igreja, sentado nas primeiras fileiras da igreja, ou liderando em nossa igreja local, e por assim em diante. Ele diz também que há o segundo modelo de máscara, utilizada para enganar pessoas mais próximas, que caminham conosco mais perto e conhecem o nosso dia a dia. Essa máscara vai exigir um pouco mais de atenção, será bem mais lapidada, torneada, pois enganar pessoas mais próximas, que nos conhecem de perto, é mais difícil do que enganar pessoas que estão distantes de nós. E aí, ele diz que há o terceiro tipo de máscara, chamada de máscara de auto-engano, ou seja, que tende a enganar a nós mesmos. As máscaras, elas possuem o mesmo objetivo de esconder, enganar e preservar algo em nossa vida que na verdade Deus quer expor, e nós não queremos que seja exposto, tratado, curado, confrontado pelo Espírito Santo de Deus. Após o êxito de criar máscaras que enganam os de longe e os de perto, entramos no terceiro nível, que visa a criação de máscaras de auto-engano. Através destas máscaras, somos capazes de olhar em um espelho e pensarmos mais ou menos assim. Olhamos e dizemos: está tudo bem, a igreja está bem, o ministério está bem, a família está bem, está ajustada, não há problema algum, tudo caminha muito bem. Não existe a consciência de que aquela área do coração, que ainda que não foi exposta por estar protegida pela máscara do auto-engano, é justamente onde poderemos ser derrotados ou vitoriosos. É aí que Deus quer trabalhar conosco. Mesmo que muitas vezes pensemos, está tudo bem, mas e lá? Lá, onde eu trabalho para fechar, guardar, não conto a ninguém, não compartilho, não reparto, porque não quero ser tratado. Mas hoje, vamos tratar desse assunto, com a hipótese de que não está tudo bem, que somos capazes de caminhar dias e dias com a máscara que engana os de longe, engana os de perto, e até mesmo com a máscara do auto-engano, acreditando que tudo está bem, que não há problema algum,
mas sem ter a consciência que existe algo em nosso coração que precisa ser profundamente tratado por Deus. E aleluia, por estarmos em família, vivermos em comunhão, eu creio ser este o melhor lugar para falar sobre este assunto. Guarde isso. Heródios, no primeiro século, dizia que dentre todas as verdades do cristianismo que ele conhecia, uma era evidente: a nossa necessidade do Senhor Jesus. Diante de tantas verdades, tantas convicções teológicas, explicações bíblicas que enchem a nossa mente, esta de fato é a mais evidente. Qual? Precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus para crer. Precisamos de Jesus para pregar, para orar, para caminhar, para perseverar, para ser marido, para ser esposa segundo o coração de Deus. Precisamos de Jesus para viver. Que a nossa oração seja para que Ele sonde o nosso coração, e o maior risco que corremos é o de que Ele venha responder esta oração. Nós utilizaremos a parte da biografia de Jonas como ponto de partida. E nesta manhã vamos avaliar Jonas a partir de critérios externos sobre seu ministério, o que ele deveria fazer ou deixou de fazer. Vamos pensar e repensar Jonas a partir de onde? Do seu coração. Seus temores, suas angústias, a ferida aberta em sua alma, e quem sabe, nós nos veremos aqui também com Jonas, precisando tanto do agir de Deus. A palavra de Deus diz, no capítulo 1, que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Jonas era filho de Amitai, um profeta de Deus, na época do rei Jeroboão II, que reinou sobre Israel. Nessa época, durante o ministério de Amitai, pai de Jonas, Israel foi tremendamente assolada, assediada pela Assíria 14 vezes. 3 coisas eram comuns quando a nação de Israel era invadida por outra nação. 3 coisas. O templo era destruído para que não houvesse mais adoração a Deus. O rei, toda a sua família eram mortos para que não houvesse liderança social e governo sobre Israel. Mas também o profeta e toda a sua família eram mortos para que não houvesse mais palavra de Deus em Israel. Agora, juntos aqui como estamos, tente imaginar Jonas crescendo, conversando com outras famílias e ouvindo diariamente aqueles rumores de que os assírios chegariam, destruiriam o templo, matariam o profeta e toda a sua família. Ele cresceu dentro deste ambiente. Provavelmente foram noites de insônias, medo, encheram o seu coração de angústia com a mesma ênfase: os assírios estão chegando. Agora, Jonas está numa nova fase. Agora, adulta, é profeta no lugar de Amitai, o seu pai. E ele precisa conviver, administrar esses conflitos e traumas causados desde a sua infância até a sua juventude. Vem o Senhor, desejoso de tratar o coração de Jonas, e diz no capítulo 2, levanta-te, vai à cidade de Nínive,
clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Você vai comunicar a Nínive como está o meu coração. Se ela se converter, eu a pouparei. Se não, derramarei fogo do céu, irei queimar toda a cidade e os ninivitas. Nínive era a capital da Síria, e é óbvio que anos e anos de clamor de Jonas e todo o povo de Israel era para que Deus queimasse, destruísse os inimigos assírios. Jonas possuía ótimos motivos para nem chegar perto de Nínive. O fato era que se ele não pregasse para os ninivitas, eles não se converteriam. E se não se convertessem, eles seriam destruídos. E se fossem destruídos, a ameaça da invasão, ela desapareceria. Seria também uma atitude natural de preservação do rei, toda a sua família, do templo, a adoração a Deus, e ele também estaria sido protegido como profeta e toda a sua família. A verdade é, amados, que Deus, muitas vezes, nos chama para fazer algo que não enche o nosso coração de alegria e de prazer. Embora Deus seja glorificado quando realizamos estas coisas como Ele pede, com alegria, mas quando te faltar alegria, quando te faltar entusiasmo ao ouvir a ordem de Deus, pregue o Evangelho, obedeça a Deus, não dependa das suas emoções, dependa da clareza da ordem de Deus, e ouvindo a ordem de Deus, obedeça, porque Deus não pode ser desobedecido. Jonas estava pressionado, estava contra a parede, pois Deus o havia enviado a Nínive, e ele então se desvia da sua rota e vai para uma outra cidade bem distante. Muitas vezes somos colocados diante de situações onde é necessário abandonarmos um desejo gritante da nossa alma para realizar a vontade de Deus, pois andar na vontade de Deus não isenta o crente de sacrifícios, de sofrimentos e até dor. Porque eu estou obedecendo a Deus, isso não quer dizer que nenhum mal vai chegar sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. A prova é que se estou debaixo da vontade de Deus, é possível que eu passe até por dor. Mas fui chamado não para discutir com Deus, fui chamado para obedecer a Deus. O importante não é saber, amém, fiquem à vontade, pode aplaudir. O importante não é saber qual o ganho do ministério, qual o ganho do relacionamento, qual o ganho daquela empreitada ministerial ou vocacional, e sim, qual é a vontade de Deus em nossa vida. A vida cristã não é uma democracia, e sim uma teocracia. Não fomos chamados por Deus para dialogarmos com Ele com respeito a motivos humanos. Fomos chamados para obedecê-lo. Jonas encontrou vários motivos para não fazer a vontade de Deus. Guarde isso, mas os nossos motivos não são válidos perante o Senhor. Você pode dar desculpa ao teu pastor, ao teu líder, à tua esposa, ao teu marido e convencê-los, mas os nossos motivos não convencem a Deus, porque Deus vê o coração, e o que fica patente diante do Senhor são as nossas motivações. Fomos ensinados
desde os pequenos, dos tempos na escola dominical, a ver Jonas como um homem fiel e desobediente. Porém, ele era um homem de Deus que tinha uma ferida profunda na sua alma. Amava Deus, queria obedecê-lo, mas e a ferida? E aquela marca profunda em seu coração? Então, pode um crente fiel, obediente, ter uma ferida na alma? Podemos ser homens, mulheres de Deus, com ministérios abençoados, sermos aplaudidos, tidos como referência, sermos reconhecidos e mesmo assim termos uma ferida aberta em nossa alma, como tinha Jonas. A ferida de Jonas tinha um nome, Nínive. Porque é muito importante nomearmos nossas feridas, os nossos pecados. Guarde bem isso. Se for arrogância, diga, eu sou arrogante. Se for orgulho, diga, eu tenho orgulho. Se for prostituição, adultério, é prostituição, é adultério. Se for mentira, se for roubo, se for petulância, se for falta de amor, se for intolerância, diante de Deus precisa ser dito. Não adianta chegar e dizer, tu sabes. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de mim e de você aonde está e o que é. Olha que coisa interessante. Jonas, no capítulo 1 e no verso 8 diz, que ele, sendo um homem de Deus, dá testemunho. Ele está numa embarcação em meio a uma grande tempestade, se apresenta como hebreu, temente a Deus, que fez o céu e a terra. Capítulo 1.11 e 12, ele está disposto a morrer. Quando os marinheiros perguntaram o que deveria fazer, Jonas, disposto a salvar aproximadamente 20 pessoas, logo disse, tomai, me lancem no mar. Isso é uma evidência de paixão por vidas, pois preferia morrer do que deixar pessoas a perecerem naquela embarcação. Jonas capítulo 1.16 diz, em meio à tempestade, veio e existiu conversão. Jonas prega em meio à tempestade, eles se convertem, oferecem sacrifício, fazem votos diante do Senhor, ele se lança ao mar para salvar 20 pessoas naquela embarcação. Jonas tinha bons motivos para estar em outro caminho. Possuía bons motivos para não abrir mão da ferida em sua alma. No capítulo 2, Jonas, ele é engolido por um grande peixe e faz uma oração dizendo, mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei, pagarei. Mais um minutinho, por favor. Se observarmos todo o livro de Jonas, perceberemos que não está registrado nenhum voto, pois o voto que ele se refere é o voto público que todo profeta fazia perante Deus e o povo, constituído de duas partes. Primeira, eu falarei tudo que me ordenares. Ele não teve problema com essa parte. Ele falou de Deus no meio da tempestade em alto mar. Eu irei para onde me enviares. Aí estava o problema no coração de Jonas. Jonas se quebranta, pelo menos parcialmente, e diz, Senhor, se me der vida, o que eu votei, pagarei, falarei, irei, cumprirei o voto completo. Agora, é uma coisa importante nós atentarmos. Na obediência a Deus, não pode ser 80%, 90% ou 99%. Deus quer 100% de obediência.
Nós sempre, irmãos, teremos bons motivos para agradar a Deus parcialmente com os nossos 50, 80 ou 99, mas Deus, Ele quer integridade, Ele quer tudo. Deus não quer apenas o dinheiro, Ele não quer a casa, Ele não quer apenas filho ou família, Ele quer tudo, porque Ele é Senhor de tudo, e a sua glória Ele não dá a ninguém, a ninguém, a ninguém. E olha, relacionamento com Deus é assim, se você segura alguma coisa, Ele te entrega tudo e diz, responsabilidade é tua, ou tudo fica comigo, ou tudo fica com você. Eu já aprendi que não existe mão mais poderosa, mais vitoriosa do que as mãos de Jesus. Coloque nas mãos de Jesus, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, e Ele tem, aleluia, cuidado de vós. No capítulo 3, Jonas é lançado na praia, decidido a obedecer a Deus, porém a ferida ainda estava em sua alma, pois ele decidiu pregar, mas do seu próprio jeito. No versículo 3, no capítulo 4, Jonas prega percorrendo a cidade em um dia, porém alguns pesquisadores dizem que para percorrê-la, teria que levar 4 dias, e Jonas faz em um dia. Jonas não tinha intenção em seu coração de que os ninivitas se convertessem. Ele correu, apressou-se sem preocupação nenhuma de que a mensagem fosse ouvida. Foi a mensagem mais curta do Antigo Testamento, que dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, e ponto final. Nessa mensagem não falava sobre Deus, conversão, quebrantamento, sobre nada. Ele não tinha intenção de que os ninivitas se convertessem. Ele não queria. Ponto final. Segundo os historiadores, Jonas, olhe bem, pregou em aramaico, para que ninguém pudesse entender, ou seja, ele pregou correndo, pregou uma mensagem que não falava de Deus, conversão, quebrantamento, e ainda em aramaico, para que ninguém entendesse nada. E o mais incrível, no versículo 5 o texto diz que os ninivitas creram em Deus para a decepção do profeta, ou seja, não é a mensagem que eu prego que convence, não é a música que eu toco que convence, não é o meu jejum que convence, nada. Deus é quem faz a obra. Jonas ficou frustrado, preguei correndo, preguei de má vontade, preguei em aramaico, era para levar 4, fiz em 1, Deus salvou a nação toda, porque Deus não depende da carne, Deus é Espírito, aleluia. Por causa da ferida que ainda estava latente na alma de Jonas, por causa dos seus próprios motivos, olhe bem, anos de medo, noites mal dormidas, ameaça, sua família não teve paz, Israel não viveu todos esses anos, ele queria que Nínive fosse destruída, independente de terem se arrependido ou não. No coração de Jonas estava, sabe o que, irmãos? A vingança, por causa da ferida em sua alma. Diga comigo, a vingança. A vingança pertence ao Senhor, não pertence a você, mulher, com relação ao seu marido,
não pertence a você, marido, com relação à sua mulher, ou vocês, pais, com relação aos filhos. Também vou me vingar, esse mês não vou dar o dízimo, esse mês eu vou uma vez por mês na igreja e olhe lá. Esta vingança vai te custar caro, porque a nós não foi dado o direito de se vingar de ninguém, nem mesmo quando lá na mídia, aqueles jornalistas que falam de assaltos e falam dos bandidos com tanta ira e tanto ódio, a igreja não pode falar a mesma coisa. Quando eles dizem bandido bom é bandido morto, a igreja não diz amém, a igreja diz bandido morto é bandido salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Porque a igreja não se vinga, ela coloca nas mãos daquele que é o Senhor dos senhores. O que de fato desejamos em nossa vida é a transformação, mas apenas o conhecimento da palavra de Deus não garante essa transformação. É necessário um profundo e sincero arrependimento para uma verdadeira transformação. Guarde isso, não há transformação sem arrependimento. O conhecimento não produz transformação, produz convencimento. O conhecimento faz cócegas na carne. Alguns se baseiam em conhecimento para ter relacionamento com Deus, e tudo que você estudou e ensina, Deus sabe muito bem, mas o que Deus vê em você não são títulos, não é a sua formação e nem a sua conta bancária. O que Deus olha é para o teu coração. Fran Schaeff dizia: podemos convencer alguém que ele é pecador, mas só o Espírito Santo consegue convencê-lo de que ele está perdido e precisa de Deus. É possível conhecer o que de fato aflige o coração humano. Já estou encerrando. As feridas da nossa alma, o pecado da nossa vida, dia após dia, ano após ano, sem nunca sermos transformados. Pois o conhecimento não é suficiente para gerar uma transformação. É necessário se arrepender, é necessário dar nome aos bois. Tem que dizer, tem que falar: eu me arrependo porque sou adúltero. Eu me arrependo porque sou maledicente. É assim que vem o livramento. Jonas não tinha conversado diretamente com Deus a respeito de Nínive. O que era real, o real problema da sua alma. Se nós buscamos um verdadeiro quebrantamento, precisamos falar abertamente com Deus sobre os problemas da nossa alma. Muitas coisas podem e tentam drenar nossas forças diante de um anseio pela a transformação e pela cura. E uma delas é a crítica. É a que mais nos desencoraja, minando totalmente as nossas forças. Guarde isso. A crítica tem um forte poder destrutivo. Ela pode gerar uma paralisia pessoal, ministerial, e também causar uma enorme, incontrolada ansiedade. Mas o conselho fica para nós: não jogue a crítica fora. Ela pode conter uma verdade sobre a nossa vida. Mesmo que a sua origem seja sentimentos de inveja, ciúmes ou maldade, ela pode de fato sinalizar verdades sobre nós. Segundo ponto, não dormir com a crítica. É necessário uma conversa com Deus. Deus, qual a verdade em relação a esta crítica? Ela precisa ser tratada, tem que ser assimilada, e se for verdade, precisa haver um quebrantamento na presença de Deus para que haja transformação. E por fim, não se torne um crítico.
As pessoas mais críticas foram pessoas muito criticadas no passado pelos pais, amigos, colegas de salas de aula, colegas de ministério. Talvez um dos maiores objetivos do diabo não seja derrubar sua vida e ministério, sim lhe transformar em um crítico que vai derrubar muitas outras vidas e ministério. Não jogue fora a crítica, não durma com a crítica, não se torne um crítico. Jonas está agora no final, numa montanha furioso, cheio de ira e decidido a não abrir mão dos seus sentimentos e razões em relação a Nínive. Ele queria que Deus a destruísse. Então ele espera alguma coisa acontecer. E no versículo 6 do capítulo 4, acontece o seguinte: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Com isso, Jonas se alegrou, e foi o único momento em todo o livro que Jonas, ele se alegra. Mas no versículo 7 e 8, diz assim: na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. E a nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Nesse momento, então, chegando ao final, eu digo, foi nesse momento que começou o diálogo mais íntimo e verdadeiro entre Jonas e Deus. Ele de fato abre seu coração e diz que se for para os ninivitas viverem, ele preferia morrer devido a tanto ódio, rancor, ressentimentos que haviam em seu coração. A verdade, guarde isso, é que a tempestade, o grande peixe, foram conversas periféricas, distantes, mas agora era uma conversa íntima, profunda e pessoal. Amada igreja, as lições mais profundas de Deus nas nossas vidas não virão de tempestades ou de grandes peixes, mas de pequenos vermes, bem pequenos. Foi o pequeno verme que destruiu a planta e fez Jonas abrir o seu coração a Deus e falar: Deus, este é o problema. Por quê? Deus utiliza pequenos vermes, pequenos momentos, pequenos dias, pequenas conversas, pequenos momentos devocionais, pequenos pensamentos, pequenos versículos, pequenas coisas para tocar o nosso coração. E quando isso acontece, decidimos olhar para nós mesmos sem máscaras, e aí ter um diálogo autêntico com Deus. Embora não saibamos o final desse diálogo, pois o texto não nos mostra a sua conclusão, a verdade é que Deus, Ele revela todo o seu amor a Jonas e a Nínive, dizendo que havia 120.000 pessoas naquela cidade, que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda, e que precisavam ser salvas. Que Deus nos leve a situações específicas para nos revelar coisas profundas e termos uma conversa íntima sobre as feridas da nossa alma. Nessa intimidade,
somos convidados a tirar as nossas máscaras e sermos transformados pelo poder do Espírito Santo. Que nesta manhã, esta pequena mensagem seja o verme que Deus está usando para que você diga a Deus a respeito desta ferida em sua alma. Porque nós, como seres humanos, somos tão facilmente decepcionados. Quantas vezes a expectativa que formamos a respeito do nosso líder, a respeito do marido, a respeito da mulher, os dos filhos, não acontecem. E aí, alguns irmãos se frustram e dizem: estou fora, vou sair desta igreja, vou sair desse ministério. E muitos dizem: foi Deus que falou comigo que o meu tempo aqui acabou. Na verdade, são feridas que acontecem no convívio, e é impossível que convivendo juntos alguma coisa não ocorra, é impossível. Mas o desejo de Deus é, se porventura acontecer alguma coisa na jornada, chame o irmão e diga: eu estou triste, você me entristeceu, e deixe o irmão pedir perdão a você. Reconcilie-se com seu irmão, reconcilie-se com seu marido, com a sua mulher, com seu filho, com a sua igreja. Reconcilie-se consigo mesmo, para que Deus estabeleça em você o que já está preparado antes da fundação do mundo. Podemos orar? Eu peço que você se coloque de pé, por favor. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas você está na frente de quem pode ouvir aí debaixo da sua máscara a ferida da tua alma. Talvez foi na infância, talvez foi alguma violência sexual na infância. Me lembro de uma irmã que me procurou, e ela falava de um cunhado que se aproveitou dela muitos anos na sua infância, e ela tinha por muitos anos pesadelos, não conseguia vê-lo, e um dia nós conversamos, e ela entendeu que ela era escrava daquele homem, por causa dos seus sentimentos, e ela foi visitar a sua mãe, e Deus preparou daquele homem, o seu cunhado está lá, e ele ficou na sala, e ela na cozinha, conversando com a mãe, mas em determinado momento ele levantou-se, e veio para a cozinha. A mãe não sabia de nada, e ela olhou para aquele homem e disse: eu quero te pedir perdão. E ele ficou em choque. Por quê? Porque por muitos anos eu nutri um ódio mortal de você, mas agora Deus quebrantou o meu coração, e eu te peço perdão. Ele disse: na verdade sou eu que tenho que pedir perdão a você, porque por muitos anos aproveitei de você, mas eu me arrependo. E ela me procurou depois e disse: pastor Isaías, hoje eu durmo, hoje eu estou em paz, porque a ferida da minha alma Deus tratou. Como está o teu coração? Como está? Vai aproveitar a oportunidade? Tira essa máscara diante de Deus nesta manhã. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque em ti há sempre uma segunda chance. Esta pessoa que está aqui, e esta palavra falou tão fortemente com ela, há anos, ela carrega esta mágoa, esta decepção, mas hoje,
o autor e consumador da fé, está aqui para libertar, para curar, para dar um novo sentido a esse ministério travado, empacado, que as coisas não acontecem por causa das feridas na alma. Tu queres o crescimento da tua igreja nesta cidade. Tu queres a paz neste lar. Tu queres a bênção nesta vida. E hoje, Espírito Santo, cura esta ferida, pois esta pessoa está disposta a dizer o nome da ferida da sua alma. Faz isto, eu oro